Eu acho que alguns de vocês irão conseguir se identificar comigo neste ponto, seja porque querem filhos ou não querem, ou ainda estão confusos sobre isso. Ora bem, eu cresci em Portugal e o meu padrasto tinha uma família muito grande e típica portuguesa. Ou seja, tive uma avó com muitos filhos. E como sabem, de antes não era nada normal uma mulher não ter filhos nenhuns. E ainda por cima, Portugal é um país muito católico. Hoje em dia as coisas estão a mudar, sim, mas ainda não é considerado normal alguém não querer ter filhos. As pessoas ainda continuam a questionar-nos muito e a dizer-nos constantemente que vamos nos arrepender um dia. Pronto, já sabem, aquele tipo de coisas que todos nós já ouvimos. E quando crescemos neste tipo de ambiente, como eu cresci, nós estamos tão programados em fazer as coisas de uma determinada maneira. E sem sequer darmos conta disso, nós estamos praticamente a ser forçados a querer certas coisas na nossa vida adulta. Os nossos pais, professores, a igreja, o governo, todos nos dizem, quando somos crianças e jovens, que temos de estudar, encontrar um emprego para nos sustentar, depois casar e ter filhos. É assim que ter sucesso é visto na nossa sociedade. E isto está tão profundamente enraizado em nós que nós nem sequer paramos para nos questionar se realmente queremos ter tudo isso ou não, se queremos ter filhos ou não. Quer dizer, se pensarmos bem, as únicas pessoas de que alguma vez questionaram realmente se querem ter filhos ou não foram aqueles que tinham a certeza que não queriam. Todos os outros simplesmente os têm, mesmo quando não têm a certeza. E é quase um tabu perguntar às pessoas porque é que querem ter filhos. E muita desta programação vem da religião e da escola. Essas instituições ensinaram-nos a não questionar muito. Eu aprendi isso na religião, a seguir as regras e a ser obediente. Aprendi isso na escola. Claro que também há outras lições e positivas e por aí, mas no que diz respeito a escolher por nós mesmos, não nos ensinaram a confiar na nossa intuição, a aprender como fazer isso, a escolher o caminho certo, assim como as suas consequências. A nós disseram-nos como as coisas são, como funcionam, como nos comportar e que para nos encaixarmos nós temos que ter e fazer tudo isso dessa forma. Esta é infelizmente a realidade em que vivemos. Para mim, eu comecei a pensar ou a ser confrontada sobre este tema quando entrei no meu primeiro longo relacionamento, sério, que era na adolescência. Agora, eu antes de começar a minha jornada da cura, isso foi à volta dos 28, eu era uma pessoa que gostava de agradar aos outros, não conseguia dizer que não. Ou seja, até essa altura, sempre que alguém falasse sobre esse tema, de querer ter filhos e quantos e não sei o quê, eu simplesmente concordava e dizia que quero isto, que queria ter isto ou aquilo, apesar de nem sequer ter pensado nisso. Mas quando cheguei aos 20 anos, eu comecei a ser confrontada com este tema com mais frequência, até pelo meu namorado dessa altura. Mas sempre que eu olhava para isso e tentava pensar nisso, eu sentia um pouco de ansiedade, às vezes até parecia pânico, porque eu ainda tinha tantos sonhos que queria realizar. Eu, por exemplo, eu queria ainda viajar muito pelo mundo, focar-me na minha carreira, experienciar mais coisas na vida. E por isso, para poder evitar o tema, eu dizia às pessoas que sim, eu quero ter filhos, mas só entre os 25 e os 30. Isso a mim fez-me sentir que fosse uma resposta segura e que me dava tempo. Mas o tempo passou, muita coisa mudou, eu mudei de país, viajei, estudei, realizei alguns sonhos, mas os 25 bateram à porta. E as perguntas começaram a vir novamente ao de cima. Quando é que queres ter filhos? Quantos queres? E até o meu parceiro da altura começou a fazer pressão. E eu, claro, para tentar desviar novamente a resposta, eu comecei a dizer que sabes que mais eu quero filho, mas é a partir dos 30. Porque eu ainda quero viajar mais e quero acabar os estudos e focar um bocadinho mais em mim. Ou seja, tentava sempre dar uma desculpa para poder evitar pensar num assunto. Eu simplesmente não queria olhar para isso. Mas para mim, a coisa mais estranha sobre isto tudo é que, enquanto eu estava a dar essas desculpas, ao mesmo tempo, no fundo, eu acreditava e que eu tinha que me tornar mãe antes dos 30.
E isso era uma crença tão forte dentro de mim. E com isso eu sentia que estava a ficar sem tempo. E isso fez-me sentir ainda uma maior ansiedade em relação a isso, porque, por um lado, eu ainda queria fazer tanta coisa, mas por outro, eu achava que simplesmente se calhar devia de parar com isto tudo e ter filhos antes que fosse tarde demais. Foi só depois de eu ter iniciado a minha jornada da cura, que foi à volta dos 28, que eu tirei um tempo para realmente pensar de forma muito séria sobre este tema, e levou-me meses a chegar a uma conclusão. E esta é a maneira que fiz. Algo que também podes tentar se não tiveres a certeza daquilo que queres. Eu fiz aquilo a que chamo de trabalho de partes internas. Esta é uma prática em que se explora diferentes partes de nós mesmos que têm desejos opostos e que estão em conflito. Por exemplo, um exemplo bastante simples. Eu quero ir para o ginásio, mas eu não tenho vontade. Tu podes aprender a fazer isto por ti mesmo, a ti próprio, ou se preferires orientação, eu posso te ajudar numa sessão. Aqui está como eu fiz. Eu comecei a fazer uma lista dos motivos pelos quais a parte de mim queria ter filho. Mas para isto é importante tu focar-te primeiro só numa parte e só depois olhas para a outra. Não misturas. E para fazer isso, a melhor maneira de começar é, primeiro, respirar profundamente, no mínimo umas 3 vezes, e depois dizes para ti mesmo: agora eu só quero expressar a parte de mim que quer ter filhos. E deixas essa energia de querer ter filhos consumir-te. Mas tu aqui tens que ser completamente honesto. Isto aqui é só para ti. Por isso não há necessidade de esconder ou mentir-te a ti próprio. Se tu não fores sincero contigo, tu só vais acabar por tomar as decisões erradas. Por isso tem cuidado com isso. É por isso que fazer este tipo de sessão ajuda bastante se fizeres com alguém como eu, porque eu sou capaz de te guiar e também chamar a atenção quando vi que estás a mentir ou omitir. Na altura em que fiz isto, estes foram alguns dos motivos pelos quais eu queria ter filhos. Ora bem, eu não quero acabar sozinha. Quero sentir um amor incondicional. Isso vai me fazer sentir uma verdadeira mulher. Eu tenho curiosidade em ver o que uma mini versão de mim se tornaria. E eu irei me sentir amada e respeitada pelo meu filho, pelo meu parceiro e pelos outros também. E se eu não tiver sucesso na vida, eu posso ajudar o meu filho a ter sucesso e isso seria uma realização. Depois de sentir que já tinha expressado tudo, já não havia mais nada, e para isso demora o tempo que demorar, não interessa, só te focas nisso. Quando expressaste tudo, não havia mais nada, aí levanta-se, começas a sacudir a energia para poderes libertar isso. Depois começas a respirar novamente fundo, no mínimo 3 vezes, para poderes te calibrar. E depois sentas-te outra vez e mudas o foco para o lado oposto. A parte de ti que não quer ter filhos. E foi aí que disse para mim: eu agora só quero expressar a parte de mim que não quer ter filhos. E aqui eu deixo essa energia de não querer ter filhos consumir-me. E aqui estão alguns dos motivos que vieram na altura. Eu não tenho os meios financeiros para isso neste momento. Eu não quero estar a lutar demasiado para os sustentar. Eu tenho medo de os criar sozinha. Eu não quero abdicar de viagens e descobrir coisas novas. Eu quero focar mais na minha carreira. Eu sinto que não irei ter muito tempo para mim. Eu desejo uma carreira que me permita viajar pelo mundo e não teria, com isso, muito tempo de passar com os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos vivem a experiência de ter uma mãe ausente como eu tive. Eu sinto que teria de abdicar de uma grande parte de quem eu realmente sou para estar lá para os meus filhos, porque prefiro sacrificar-me do que correr o risco de ser uma mãe ausente. Sabes qual foi a parte mais difícil deste exercício para mim? Não foi de ver a verdade em ambos os lados. Quando tu fazes isso honestamente, às vezes saem coisas que tu não estavas a contar ou que tu tinhas vergonha de olhar para. E isso pode ser chocante. Mas para mim foi de me perceber o quão egoísta eu estava a ser. Deixa-me explicar. Primeiro, toda a gente neste mundo
é egoísta. Ponto final. Mas há uma diferença entre um egoísmo saudável e um egoísmo tóxico. O egoísmo saudável é quando tu priorizas a ti mesmo, tu focas-te em ti, mas sem prejudicar, manipular ou abusar os outros. Tu aqui sabes que não é preciso fazer nada disso. O egoísmo tóxico é quando tu não consideras os sentimentos dos outros, causas-lhes dano e manipulas porque tu acreditas que essa é a única maneira de obter o que queres. Quando eu olhei para as minhas razões de querer e não querer ter filhos, e eu apercebi-me que queria tê-los, mas pelas razões erradas. E eu queria-os para cobrir a minha dor e os meus medos. A única razão que tive que não era assim tóxica foi a curiosidade de ver o que é que essa mini versão minha se tornaria. Mas aqui está a questão que muitas vezes nós nos esquecemos. Um bebê não é nós. Um bebê é uma pessoa completamente separada, que nasce já com alguma da sua própria personalidade, o resto da personalidade vai se desenvolvendo e ele veio aqui para aprender as suas próprias lições e a viver a sua própria única jornada, que não é igual à nossa. Uma criança não está aqui para ser a nossa marioneta ou para fazer e ser somente aquilo que a gente quer que seja. Os bebés, as crianças, a nova geração, estão aqui para expandir a nossa perspectiva. Vieram aqui para nos desafiar e para nos questionar coisas que nós nunca consideramos antes. É assim que nós crescemos e evoluímos como sociedade. Ora bem, eu sei que o fato de eu não querer ter filhos também vem com razões egoístas, sim. Mas pelo menos eu não estou a trazer uma pessoa para este mundo só para a forçar a tornar-se naquilo que eu preciso ou para cobrir as minhas dores e medos. Mas mesmo depois de eu ter feito este exercício comigo mesma, eu continuei a pensar sobre este assunto ainda durante algumas semanas. Eu não cheguei logo a uma conclusão. Nós não precisamos de saber já agora. Talvez a tua conclusão por agora é que neste momento tu não sentes vontade de ter filhos, mas daqui a 5 anos pensas seriamente outra vez no tema e irás ver se queres ou não. Tu não precisas dar uma decisão definitiva. Ou talvez tu vais-te perceber que o único obstáculo que tens neste momento é uma insegurança financeira. O que faz todo sentido dado como a sociedade funciona neste momento. Mas se realmente ainda queres ter filhos e é esse o teu maior obstáculo, então tu, ao descobrir isto, podes agora te focar em trabalhar essa escassez financeira que tens. Ou seja, podes trabalhar essas crenças que tens de que acreditas que tu não irás ser capaz de atrair essa abundância financeira para sustentar a tua família. Mas essa é uma decisão que só tu podes tomar, porque és tu que vais viver com ela. Para mim, o momento em que descobri que eu não queria ter filhos foi quando eu tive a ideia de perguntar a certas mulheres que queriam ter filhos ou já tinham sobre a sua experiência. Mas eu não perguntei a qualquer mulher. Eu perguntei especificamente àquelas mulheres em que quando uma pessoa olha para elas, tu consegues ver que elas nasceram para ser mães. E eu acho que sabes do que eu estou a falar. E eu perguntei-lhes, o que é que te fez ter tanta certeza de que querias ter filho? E aqui deram várias razões, mas houve uma em particular que tocou-me profundamente. Houve uma mulher que me disse, sabes, cada vez que eu pego num bebê de outra pessoa ou eu estou rodeada de crianças e a brincar com elas, eu sinto que essas crianças são minhas. Eu tenho este instinto material tão profundo e é uma sensação incrível. Eu não consigo explicar. E eu adoro saber que eu posso cuidar de alguém que veio de mim. Essa é a melhor sensação do mundo. E foi aqui que a luz se acendeu para mim. Eu não tenho isso. Eu amo crianças. Eu adoro crianças e eu sou boa com elas. Mas quando estou com crianças, eu não me sinto mãe. Eu sinto-me como uma amiga. Eu só quero brincar com elas e também porque eu gosto muito da psicologia e sou obcecada por isso, eu adoro
estudar as suas personalidades, tentar ver em qual fase é que eles estão e por aí. Mas eu quando estou com uma criança, e eu também me torno numa criança, e a gente faz coisas parvas juntas, divertimos-nos imenso, mas é isso, e isso não é o mesmo de querer ser uma mãe. E foi depois desta realização que eu fui capaz de dizer em voz alta pela primeira vez que eu não sinto a necessidade de ser mãe. Mas para ser sincera, no início foi tão estranho. Eu sentia vergonha, eu sentia medo, eu tinha medo de que nenhum homem quisesse estar comigo por causa disso, que eu fosse ficar sozinha para sempre. Mas a cena é que quanto mais eu viajo, mais pessoas incríveis eu conheço e mais me percebi que existem tantos casais que vivem vidas incríveis e se sentem bastante realizados juntos sem terem filhos. E para mim, poder ver isso, ter as provas disso, fez com que estes meus medos, as dúvidas e aquele peso negativo desaparecesse. Esta mudança não aconteceu de um dia para o outro, porque uma coisa que a gente tem que se aperceber é que existem tantas camadas, tantas crenças profundas ligadas a este tema, que é preciso tempo para poder libertá-los. Mas eu agora posso dizer o que realmente sinto sem a vergonha e a dor. Ora bem, isso não quer dizer que nunca irá acontecer, porque, para ser sincera, a gente nunca sabe, não é? Mas o que eu posso dizer com certeza é que eu não vou viver uma vida de dor e arrependimento por não ter filhos. E isso é tudo o que eu preciso para poder continuar esta minha jornada. Eu espero que isto tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.